Esta questão caiu no vestibular da FUVEST e envolve nada mais do que você interpretar gráficos. Então, quando a esfera de teste ultrapassa o lugar onde está sendo emitido o raio-x, nós obtemos o gráfico 1. Observe que este gráfico 1 ele é obtido de tal maneira que a intensidade é máxima quando o cilindro não está ultrapassando ainda o feixe de radiação. À medida que o cilindro começa a ultrapassar o feixe de radiação, observe então que a intensidade começa a diminuir. A intensidade vai diminuindo, diminuindo, até que atinge o seu valor mínimo. O valor mínimo acontece quando a distância a ser percorrida pelo raio-x é a maior distância possível, atravessando aí o diâmetro da esfera. Então, você continua e observa que quando a distância diminui, volta então a aumentar a intensidade até que a intensidade volta a ser máxima quando a esfera de teste sai da região onde vai estar passando o raio-x. Com isso, ele quer saber, o gráfico 2 deve se referir então a qual dessas esferas aqui. Observe então que, seguindo a mesma análise, então se a esfera A passa, nós deveremos ter algo muito parecido com o gráfico 1 no início e no final. Enquanto no meio existe um buraco. Este buraco então indica que a intensidade deve ser maior. Então este gráfico aqui deveria ser algo mais ou menos assim. Ele começa alto, começa igualzinho ao anterior, depois vai ter que dar uma subidinha e terminar igual ao anterior. Então deveria ser uma característica desse tipo. Nós não temos isso no gráfico 2, portanto não pode ser a esfera A. Observe que a esfera A e a esfera B, do ponto de vista físico, são praticamente equivalentes. Então, A, B e D são completamente equivalentes, apenas só deslocou o orifício que estava no meio para a parte de baixo e depois para a parte de cima. Portanto, não pode ser nem a B, nem a D, nem a A, já que fisicamente eles são equivalentes. Temos então as opções de ser da letra C e da letra E. Observe que na letra C o orifício começa logo no início. Então nós deveríamos começar com a intensidade máxima de radiação, depois o valor seria menor, e a partir daqui ele fica idêntico ao anterior. Deveria ficar, a partir do meio, ele deveria ficar idêntico ao anterior. Não é o caso, portanto não pode ser também a letra C. Observe agora a letra E. A letra E ele começa idêntico ao anterior, ao gráfico 1, até o meio. E depois observe então que, como tem um buraco, a intensidade da radiação deve aumentar. E é justamente o que acontece. Tá? Então, essa resposta aqui só pode ser a letra E, a partir da análise do gráfico e da nossa interpretação do que acontece com o gráfico 1 e a esfera de teste.